מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, hoje capítulo 14, ok? Capítulo 14. Vamos orar. Deus eterno, Deus querido, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, por essa oportunidade de podermos participar de um momento com o Senhor. Que Teu Espírito continue a nos dirigir, a nos iluminar, e que tudo que falarmos aqui seja para edificação da nossa vida e cumprimento do Teu propósito. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, vamos ler alguns versículos para a gente fazer a introdução? Vamos? Segundo o livro de Samuel, capítulo 14. Amém. Versículo 1. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalom, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. Disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. Disse a mulher: tecoíta ao rei, a injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Tá bom, até aí. Olha só, gente, na semana passada nós estudamos o capítulo 13, e nós tivemos um fato muito triste, porque houve a morte de um irmão que matou o outro. Vocês lembram disso, né? Absalão esperou a oportunidade certa e acabou se vingando do irmão Aminon pelo abuso que ele havia feito com Tamar. Vocês estavam juntos, vocês acompanharam, né? Nós tivemos isso como consequência dos atos do Davi, né? A gente viu que o Davi passou por estações que começaram com a primavera, tempo bom, tempo de abundância. Depois veio o tempo de verão, que é o tempo aquecido da vida dele, onde ele teve um envolvimento com a mulher de Urias, que era Betseba. Isso representou o verão quentíssimo dele. Depois do verão quente dele, veio o outono, que é o fruto, que era o resultado do verão dele, que era o filho.
E por fim o inverno, que no Oriente representa um tempo ruim, que foi a morte do filho. Okay. E ele está dentro do inverno ainda. Ele está dentro do inverno. Geralmente, nas estações, o verão é a estação mais comprida, né, que existe. Tanto aqui como em qualquer local do mundo. Mas aqui parece que o inverno do Davi que está se estendendo. Porque o inverno, para o oriental, representa um tempo difícil. E para o Davi aqui, está representando um tempo difícil, que começa com a morte do filho, como fruto de uma relação errada. E nós estamos vendo agora o segundo problema que aconteceu. Vimos na semana passada que uma irmã foi abusada pelo próprio irmão. O cara disse que era apaixonado pela irmã. Depois de abusar, ele simplesmente descarta ela como objeto. A gente aprendeu muitas lições ali. E agora nós estamos vendo que vai desdobrar para outras consequências, né? E depois da morte de Aminon, ainda dentro desse inverno, vai passar 3 anos. A gente pode ver isso claramente no capítulo 13, versículo 38. A gente dá aquela voltadinha para poder ver. Olha lá. Capítulo 13, versículo 38, diz: assim Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos, depois de matar o irmão, né? 3 anos ficou exilado, longe do palácio do pai. E o texto diz: então tinha o rei Davi saudades de Absalão. Por quê? O descontentamento, a raiva que Davi estava de Absalão, por causa da morte do filho, Aminon, parece que começou a passar. E Davi começa a sentir saudade. O texto diz que já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Na verdade, o Davi aqui está desorientado, né? O coração dele, deixa eu só acertar aqui. O coração do Davi está desorientado. Ele está ferido e preso em diferentes sentimentos. Porque eles são 2 filhos, né? Um filho que foi assassinado, ele está sofrendo por causa disso. E ele sofre pela ausência do filho, que foi um assassino. Ele está bem confuso, o coração dele está confuso. O dilema do Davi como rei aqui, diante da nação de Israel, é interessante, porque ele tem que estar comprometido com a justiça, não tem? Porque pela lei, o filho que matou, que é o Absalão, ele teria que ser morto. Legalmente tinha que ser isso. Então, ele está num dilema, porque diante da nação de Israel, ele tem que fazer justiça. Mas ao mesmo tempo, ele está apegado emocionalmente ao filho, Absalão. Como é que faz? Como é que a gente faz numa situação dessas, em que a gente sabe o que é certo, que a gente tem que fazer, mas o nosso coração está apegado em alguns valores particulares da gente, né? Entendeu? Então, assim, é muito complicado você fazer o que tem que ser feito e você está apegado em alguns sentimentos. Se vocês não entenderem isso, provavelmente vocês não vão conseguir servir a Deus. Entenderam o que eu estou falando? Vocês não vão conseguir servir a Deus. Não vão conseguir mesmo. Enquanto vocês estiverem apegados em sentimentos que podem violar a vontade de Deus. Quando você fica do lado de valores particulares e você quer ficar contra a lei de Deus, você está se sujeitando a um acidente. Entende? É igual você pular de um avião sem paraquedas. Você fala, não, mas eu vou pular. Mas não tem como você pular de um avião sem paraquedas e achar que você não vai morrer, ou que não vai se machucar. Entende? É mais ou menos assim. Então, por que a lei de Deus existe? A lei de Deus existe como sistema de proteção. A lei foi feita por nossa causa. Nós não fomos feitos por causa da lei. A lei foi feita por causa da gente. Deus fez o produto e Ele fez o manual para o produto ser operado. Deu para entender essas coisas? Então, o manual, ele não vem na embalagem do produto, para você simplesmente falar, joga esse negócio fora. Vai chegar um momento da sua vida que você vai falar, esse negócio está dando errado aqui, não estou conseguindo ligar essa televisão. Tá dando... Aí você vai ter que consultar o manual do fabricante para você saber como que essa televisão ou esse televisor opera. Entendido ou não? A Bíblia é a mesma coisa. Você vai ter que sempre consultar a Bíblia para saber como que a sua vida tem que operar. Porque o fabricante, ele fez o produto e fez o manual. Ficou claro agora?
Então, qual é a consequência de você ter um produto que opera fora do manual? Você pega o televisor e enfia dentro da água, assim. É mais ou menos isso a nossa vida, né? Vida sem Bíblia é assim, é você pegar o televisor, chegar em casa, vou dar uma lavada nessa televisão, que ela está meio empoeirada, aí você coloca dentro da água assim, passa sabão nela, aí você tira, aí depois você fala, por que queimou? Por que queimou? Por que queimou? Aí o outro também que não conhece o manual, por que queimou? Poxa, esses fabricantes são uns malucos, dá um produto que não vale nada, aí o outro xinga, aí a mulher fica com raiva também do fabricante, tem que ir para o inferno, não sei o quê, televisor que não vale nada, não pode nem botar dentro d'água. Aí você tem que aprender sobre o manual, aí você é convidado a conhecer o manual que é a Bíblia, e o manual fala assim, não pode produto, não pode ser colocado na água. Aí você fala, não sabia. É mais ou menos assim a vida do cristão. A gente sofre consequências como resultado de quebra de princípio. Todas as consequências que a gente vive hoje, você fala, poxa, tem alguma coisa. A dor é o resultado de que algo está errado. A dor é o resultado de que algo está errado. Você torce o braço de uma pessoa numa posição, até um ponto ela não sente dor. Se você passar daquela posição limite, vai sentir dor. Quando a cara começa a sentir dor, aí você fala, por quê? Porque está dizendo assim, não pode passar daí. Se passar daí, vai quebrar. É mais ou menos assim. O princípio, ele nos protege. Ele não foi feito para monitorar a gente, para punir a gente. Não, a Bíblia foi feita para nos dizer o que está certo e o que está errado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ela é como um espelho. A palavra é como um espelho. Você se coloca diante da palavra, é como um espelho. Por que é como um espelho? Vamos dizer que você está com a cara suja. Aí você vai andar pela rua, com o rosto todo sujo. Você não vai saber nunca enquanto você não encontrar um espelho. Você vai achar que você está lindo. Aí quando você passa de frente do espelho, igual as mulheres gostam de passar o espelho, elas fazem assim, né? Não faz? Não pode ver o espelho, né? Ou um carro com para-brisa ou vidro refletindo, olha assim. Homem também faz isso. Olha para ver como é que está. Aí vê que está tudo. Aí fala, nossa, não combinou. Puxa, nossa, não vi. Não estava assim. Porque o espelho revelou, ou não revelou? O que você não sabia, o espelho revela o que você não sabe. A Bíblia revela o que você não sabe. Quando você vai para as Escrituras, você fica diante de um espelho que vai dizer, você não pode falar isso não. Não sabia que não podia falar. Você não pode fazer assim. Você não pode tratar a pessoa assim. Você não pode, entende? Aí você fala, entendi. Não é um livro de proibições, é um livro de regulação, de direção. É difícil de entender isso? É difícil. Então, se algo está doendo, a dor é um sintoma de que algo está errado. A dor é isso. Dor é coisa maravilhosa, coisa assim, a gente deveria assim, ser apaixonado pela dor. Né? Porque ela é nossa amiga. A dor é nossa amiga, ela avisa quando você está com a doença. A febre é a nossa amiga, está avisando que algo não está bem no seu corpo para te levar à investigação. A dor, o braço está doendo aqui, tem alguma coisa errada, não é normal o braço doer. Então a dor é amiga ou não é amiga? A igreja, vamos lá, pastor, minha vida está dando tudo errado, não sei o quê. Aí você fica assim, não, eu estou todo certinho. E eu não consigo ganhar dinheiro. A minha família, eu já troquei de casamento 5 vezes, pastor. Mas eu sempre fui um cara correto. Você precisa ser inteligente para você falar, conversar com a pessoa? Você precisa ser muito, muito inteligente? Não precisa, né? Você vai falar, não, irmão, não está tudo certo. Talvez está num campo que você não enxergou. Você precisa enxergar. Então, está errado alguma coisa. Por que dói? Por que briga? Estão brigando, casamento, todos os dois estão brigando, está ruim, desconfortável. É a dor que sinaliza que algo está errado. Ok? A empresa não fatura, porque algo está errado. Pastor, mas eu fiz tudo certo. Não fez tudo certo. Algo está errado. Você tem que descobrir. Por que eu estou triste com isso? Por que eu faço as coisas que eu não gosto? Por que né? Algo está errado. Entendido ou não? Isso é amadurecimento. Então não reclama da dor, só procura saber por que está doendo. Não questiona a dor, não questiona o desconforto, o sofrimento emocional, a perda, a falta. Por quê? Porque algo está errado.
Algo está desconfigurando no mundo espiritual. Você precisa procurar o caminho para acertar. Então o Davi aqui, o que acontece? O Davi, ele está num dilema. Porque ele precisa entregar o filho para ser morto, para cumprir a lei, mas ele está apegado ao filho, normal isso. Como é que vai fazer? Então esse capítulo nos ensina o seguinte: não é fácil fazer o que é certo. Não é fácil. Fazer o que é certo nem sempre é fácil. Cumprir a lei não é fácil, vai doer. Né? A gente vai ficar assim, ô meu pai, que dor, né? É o marido. Mas seu marido quebrou o princípio. Quebrou o princípio. E como é que vai ser? Está quebrado o princípio, ele não está respeitando o que a Bíblia manda. Pastor, mas o senhor tem que entender. Nós somos assim, nós somos solidários aos nossos. Nós temos esse problema. E por isso que o sofrimento vai atenuando cada vez mais. O sofrimento vai atenuando. A gente chama isso de legalidade. Legalistas. A gente encobre as coisas erradas das nossas famílias, dos nossos filhos, das esposas. A esposa está quebrando o princípio espiritual, está afrontando a outra irmã, está se levantando contra o pastor. E o cara, que é aquele bonachão, ele fica ali, não, porque a minha mulher, não sei o que, com a minha mulher não pode falar isso não. É porque você não sabe nada de Bíblia. Se você soubesse, se tivesse coragem de falar assim, olha aqui filho, é o seguinte, eu sou casado com você, você é minha esposa, mas está errado isso aí. Está entendido? Pastor, mas se eu falar isso vai custar meu casamento. Que custe? Você acha que você, agindo dentro da Bíblia, você acha que Deus vai te deixar sozinho? Fala aí. Deus não vai te deixar sozinho, né? Deus é Deus, né? Deus não deixa a gente sozinho. Faz opção por Deus e depois você vê o resultado, o que vai acontecer. Deus vai te honrar. Né? Pastor, mas eu namoro fulano, o cara não quer saber de Deus. Foi, filho, eu gosto de você demais, mas isso aqui passa, tá? Passa. Vai no livro de psicologia, você vai ler lá, entender o que é paixão. A Bíblia ensina o que é paixão. Né? Ela vai sumindo depois de um tempo. Porque o que te faz se envolver com uma pessoa sem medir consequências é paixão. Amor não. E isso passa, tem prazo de validade. Para entender isso, você tem que estudar o livro de psicologia. Não precisa de muita coisa. A Bíblia fala sobre isso. Paixão é uma passageira, né? O fogo que vem, né? Vai embora. Aí você espera o tempo certo. Daqui a pouco você vai olhar para a pessoa e falar assim, não sei por que eu gostei desse cara. A paixão foi embora. Porque o cara não é crente, o cara não quer saber de Deus. E aí você fala, não posso quebrar a Bíblia, entrar num jogo desigual aqui que vai dar problema para mim. Por quê, pastor? Porque o manual disse que vai dar problema. É mais ou menos assim, né? É igual você pegar e morar com a sogra. É a matemática que não funciona. Não funciona. Você vai tentar? Não, porque minha sogra nós somos assim, ó. Nós somos assim, nós duras assim, leva docinho para mim, eu levo para ela. Mora junto. Você vai ver o capeta na sua vida. Mora. Porque é uma matemática que não funciona. São duas pessoas disputando o mesmo elemento. Não, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Quando você toca no filho dela, olha assim. Eu que criei. Dentro dela. Né? Quando ele escolhe estar com ela do que com você, que é mãe, aí começa. Então esses movimentos próximos são terríveis. Deu para entender? Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta. A gente precisa de saber disso aqui, à luz da Bíblia. Nós estamos vendo isso, o que acontece. Você destrói relações. É igual parente, dentro de casa. Eu vou botar meu irmão para morar comigo. Irmão? Você só aguenta cônjuge. Você só aguenta cônjuge, porque Deus colocou um selo no casamento, que os dois se tornam uma só carne. É por isso, tem um selo. Mas não existe um selo para botar você, o seu cônjuge e o seu irmão dentro de casa. Aí bota o irmão para morar junto com o casal. Para
daqui a pouco você está, mas cara, a televisão ligada até essa hora, puxa vida, não estou aguentando. Não dá, gente. A gente só aguenta cônjuge. Você não aguenta. Parente é pouquinho, é igual doce de coco. Você come pouquinho de vez em quando, porque se comer demais dá dor de cabeça. É desse jeito, não dá mais. Antigamente a gente ficava aí, os parentes tudo para casa, ficava um mês, todo mundo junto. Tinha um irmão que era cachaceiro, o outro que não sei o quê, conversava fiado, aí juntava todo mundo, estava tudo beleza. Não existe mais isso. Acabou. Você só tolera hoje, meu filho. Até filho. Filho começa a anuidade, o cara está com 35 anos dentro de casa, deu 40, você fala assim, ei, está na hora de você arranjar uma mulher para você, hein? Cuidar da sua vida, né? Porque já deu. É a lógica da vida. É a lógica. Entenderam? É a lógica. Aí você fica insistindo. É igual que diz, quem casa quer casa. É isso aí. Cada um tem que ter seu cantinho, com a sua família, com os seus problemas. Aqui eu sempre faço isso. Quero ajudar as famílias. Ah, que eu moro com a mamãe. Primeiro passo, vai morar sozinho, você e sua mulher. Pastor, mas a mamãe paga a minha conta de luz, a mamãe me ajuda quando eu estou quebrado, o papai paga meu cartão de crédito. Eu falei, então você não vai crescer nunca. Aí você pega um barraquinho, de uma tapera, monta assim em qualquer lugar que é melhor do que você estar morando dentro de casa com a família. Casais têm que viverem juntos, para construir a sua vida. E a distância geográfica, ela é saudável, creio no que eu estou falando. É ótima, porque você vê, igual parente que fica longe. O cara mora lá em Goiás, aí ele vem te ver, você abraça ele. Você fala, poxa, que saudade desse primo, né? Aí é gostoso, não é? Mas ele vem uma vez por ano, é legal. Agora bota dentro da sua casa, vê se você aguenta. Quanto maior a distância geográfica, melhor os relacionamentos. Estou falando em questão de parentes. É muito mais saudável. Você fica apaixonado de saudade das pessoas. Eles ficam um dia, dois na sua casa, depois vão embora, você fica doido que ele volta. É legal. Agora fica morando junto. Eu vim morar aí. Tá certo. Então, existem decisões que são decisões do coração, mas que violam princípios. Vocês estão inseridos dentro do contexto? O Davi tem que entregar o filho para a morte segundo a lei, mas está preso, o seu coração está preso ao filho, porque é difícil fazer o que é certo. Versículo 1, conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, o Joabe é um soldado leal, é íntimo de Davi, então ele está preocupado, ele está vendo o dilema do Davi. O Davi, coitado, ele está numa situação difícil aí, porque politicamente, se ele traz o filho para perto de novo, a nação vai ficar chateada com ele vai descumprir a lei de Deus, mas ele é apaixonado pelo filho, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Ele vê o dilema do Davi, e ele tem alguns interesses também por trás disso, que o Joabe também não é fácil. Ele está percebendo que o coração do Davi está inclinado para Absalão. Ele sabe que o Davi queria perdoar o filho, mas ele também sabe que existem pressões externas, por isso que Davi tem dificuldade de dar um primeiro passo. Ele está dividido. Ele tem que ser um rei justo diante da nação, diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele ama o filho e ele... Entendeu? Isso aí é o que a gente vive de vez em quando, a gente se apega a sentimentos, a situações. As pessoas falam assim comigo assim, pastor, tadinho, pastor, sobre pessoas que quebram princípios, né? Tadinho. Não, mas ele desrespeitou a autoridade dele. Mas tadinho, ele é tão bonzinho, pastor. Ele é tão bonzinho, né? Ele é tão assim, parece um fofinho, o rosto dele. Eu falei, mas ele desrespeitou a autoridade instituída dele, mas ele não pode. Não pode fazer. Então, vê como é difícil liderar? Você pego por emoções dentro da igreja. A igreja é emocional demais, ela começa a violar os princípios de Deus. Ela fica do lado dela mesma e fica contra Deus, porque você fala, não, tadinho deles, né? O marido bate nela, mas é importante estar casado, né? Ela está apanhando, tadinha, é melhor. Eu falo sempre, eu prefiro muito mais um divórcio que um caixão. Eu prefiro. Existem casos, né? Você fala isso com alguns, não, pastor, o que é? Uma mulher está apanhando do marido, o que você prefere? Você vai pagar para ver? Ah, pastor, mas não sei. Não está direto na Bíblia dizendo isso aqui. A Bíblia diz também, se o ladrão pular dentro da sua casa e você matar ele, não dá nada.
Está na Bíblia isso. Se o ladrão pulou para dentro da sua casa, você matou o cara, não dá nada, você está liberado. O que a Bíblia está dizendo? Que para se proteger, para proteger a sua vida e a vida da família, pode ser que você tenha que cometer uma coisa complicada, entenderam ou não? E eu vou pensar duas vezes para mim poder... Eu vou pensar duas vezes para proteger minha família? Até parece. Eu quero, pastor, mas eu não gosto de violência. Eu gosto. Para proteger minha família, eu amo a violência. Proteger meus filhos? Meu Deus. Mexe com o filho, mexe com a sua filha. Você entra no cara de dente. Você vê um bandido querendo se aproximar de um filho seu, de uma filha sua. Você vira leão na mesma hora ou não? Então, assim, a gente tem que saber o que é lei e o que não é lei. Vocês entenderam? Ou acho que eu estou forçando aqui? Estou não, né? Está entendido? Quero fazer vocês entenderem o seguinte: a lei nos dá autorização para fazer coisas que a gente tem medo, e a lei proíbe a gente de fazer coisas que a gente adora fazer. Então tem que saber. Vocês vão perceber que o Davi, ele vai entrar no mesmo dilema do capítulo retrasado, se não me engano. Foi retrasado. Que ele foi confrontado pelo Natan. O Natan chega para ele com uma parábola para confrontá-lo. Faz uma pegadinha e ele cai. Deus vai montar o mesmo cenário para ele agora. Mesma coisa. O mesmo cenário. Só que ele está assim. Não vou cair de novo, não vou cair de novo, não vou cair de novo, não vou cair de novo. Deus vai usar a lei de um jeito, certo? Depois Deus vai usar a mesma lei em outra situação. São dois contextos diferentes. Entenderam? A mesma lei, ele vai ter que ter reações contrárias. Entendeu o que eu estou construindo? A lei, ela pode te dar autorização para você fazer avanços que você tem medo. É igual tirar. Tire. Aí você fala, pastor, mas tirar. Subtraia, a lei fala. Subtraia da sua vida. Tire esse homem da sua vida. Tire essa mulher da sua vida. Se afaste dele. Aí você fala, não, a Bíblia não fala que é amor, a gente tem que amar as pessoas. Na Bíblia diz que tem que haver subtrações, sim. Não diz? Ou só adições? Mas a gente não gosta. A gente fala assim, não, é só o amor, pastor, a gente não pode fazer isso. A gente tem que estar todo mundo pertinho. Depende. Quem é que vai ficar pertinho? Depende, se for para uma pessoa que quer acabar com você, não vai poder ficar pertinho. A Bíblia te autoriza a você agir acima do que você acredita ou tem coragem. Mas ao mesmo tempo ela te proíbe de fazer coisas que você acha que você tem que fazer. Eu posso fazer e ela diz que não. São dois extremos da lei de Deus. Esse é o ponto. Por isso que o Davi vai entrar num dilema. O versículo 2. O Joabe é sagaz, inteligente, mas está assim, conduído com Davi na situação dele. Então enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher e disse-lhe, sabe o que está escrito em algumas Bíblias de vocês aí? Diz que a mulher é astuta. Ali na tradução aqui, que vocês estão vendo, está escrito que ela é sábia. Ela é sábia, ela é astuta. A palavra original é astuta. Astúcia é diferente de sabedoria. Na minha Bíblia está dizendo simplesmente o seguinte, que tomou de lá uma mulher de Tecoa, não fala nada. A tradução que vocês estão vendo aqui está dizendo que ela é uma mulher sábia. O original hebraico diz que ela é uma mulher astuta, esperta. Entendeu? É diferente, né? É diferente. Ser astuto, sagaz, esperto é diferente de ser sábio. Então, Joabe envia pessoas a Tecoa para trazer de lá uma mulher astuta, esperta. 20 quilômetros de distância, de 18 a 20 quilômetros de distância, Tecoa, o estado de Jerusalém. Olha onde ele vai buscar a mulher. E ele diz para ela, você vai fingir que você está de luto, você vai vestir roupa de luto, não coloca óleo, né, não se perfuma aqui, esse sentido, tá? Vem assim, bem bagaceira. E ser como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Vem triste. Por quê? Porque era comum
as pessoas virem até Davi, porque Davi era o rei, era o legislador, era como um juiz. Você traz a sua causa para ele, está acostumado com isso. Entende? Vamos seguindo aqui. Por que essa mulher veio de longe? Porque o projeto de Joabe aqui é que ela não fosse uma mulher conhecida. Primeiro ponto. E que a história que ela vai contar não vai ser investigada. Ninguém sabe, a mulher vem contando a história aqui, que está de luto, que morreu filho, não sei o que. Não, ninguém vai perguntar, então tem que ser de longe. Né? Versículo 3. Vai ao rei, fala-lhe conforme esta palavra. Aí ele deu a instrução. Joabe lhe pôs as palavras na boca. Joabe, ele sabia da experiência passada do Davi com o profeta Natã. Ele sabia. Quando Davi foi confrontado acerca da cordeirinha, lembra? Ele sabe que o Davi está assim, ó, sensível emocionalmente. Ele falou, vamos fazer o mesmo esquema. Só que é uma pessoa diferente. Vai jogar uma parábola e vai fazer ele pensar. A lei de Deus para Absalão é clara. Ele tem que pagar com a vida, certo? Mas o Joabe, ele vai usar a mesma estratégia para mover Davi através do emocional. E fazê-lo ignorar a lei justa de Deus e seguir seu próprio coração. A ideia dele é essa. A gente pensou que o Joabe estava de boa intenção, mas não está. Então ele sabe que o Davi é aquele cara de impulso. Mata o cara, mata. Tem que matar, o cara roubou a cordeira, tem que matar. Ele falou, de impulso, você conta a história ali, ele vai agir por impulso. Aí Deus está testando Davi novamente. Versículo 4, e a mulher tecoíta falou ao rei, já está diante do rei. Deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse, salva-me, o rei. Essa, como eu disse para vocês, é uma rotina comum. Davi vai julgar o problema dela. No versículo 5, disse-lhe o rei, o que é que você tem? E ela disse, na verdade eu sou uma mulher viúva. Aí você fala que é viúva, o pessoal já fica mais sensibilizado, né? Que a lei manda você cuidar das viúvas. Morreu meu marido. Mentira, né? Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. Aí, quando fala 2 filhos, ela está montando aqui uma parábola, ou seja, uma história no sentido de figuras, que é semelhante ao que Davi está passando. Ele também tem 2 filhos. Tinha 2 filhos, mano. Absalão, Aminon. Tinha 2 filhos. Ela diz. E esses brigaram entre si no campo. Viu que a história é parecida com a história do Absalão? Aminon. E não houve quem os apartasse, assim um feriu o outro e o matou. Aí o Davi pensou, né? Situação parecida com a minha, não falou, mas pensou, né? Um irmão que matou o outro. Essa ideia de mencionar os 2 filhos chamou a atenção do Davi. Então, não tem como Davi ficar, não ficar sensível a essa história, porque é a história dele, entende? A história dele. A história é parecida com a dele, que ela montou. Isso foi estudo por Joabe. Seguindo, versículo 7. E eis que toda a linhagem, né, toda a nação, se levantou contra a tua serva. Por que se levantou? Porque estão querendo que eu entregue o meu filho que matou o outro. Porque eles querem matá-lo, eles querem fazer justiça. Por causa da vida de seu irmão, ou seja, a nação quer matar porque é lei. E para que destruamos também o herdeiro. Então o que vai acontecer? Se esse menino morre, não fica descendência. O Davi já... é verdade, né? Quer dizer, se o Absalão morre, quem está na posição agora de assumir o trono é o Absalão. Entende? Salomão está para vir. Aí quer dizer, ele falou, é mesmo, né?
Se você optar para deixar você fazer justiça, sua descendência paga. Ela está montando a mesma história. Enquanto ela está contando a história dela, ele está pensando na situação dele. Assim apagarão a brasa que me ficou. Ele falou assim: a única esperança que eu tenho aqui de família herdeiro é ele. De sorte que não deixam a meu marido nome nem remanescente sobre a terra. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu deixo que façam justiça contra o meu filho que matou o outro, vocês vão cumprir a lei de Deus, vai ficar sem herança aqui, né? Não vão ter mais descendente. Mesma história do Davi. Se o Absalão, né, ele está na sequência para assumir trono, como é que faz? Se você deixa matar seu filho, ela não está falando diretamente, mas está contando a história. É a mesma coisa, vai apagar, né? Vai apagar, né? Só que Deus já tinha o plano de trazer Salomão, puxa vida. Entende? Deveria ter confiado em Deus. Não vai apagar, porque Deus não vai deixar. Certo? Nesse sentido, ela está usando a imagem da extinção da família, dizendo isso. Vão apagar a última brasa que me ficou. A família vai desaparecer. E esse negócio de linhagem é um ponto crucial para o povo hebreu, principalmente para o Davi. Como é que a gente faz? A gente não deixa descendência? É mais ou menos igual a Abraão, né? Abraão estava... Deus falou: você vai ter descendência. Não, mas não tem, estou velho, como é que pode? Aí ele falou: não, vai ser o meu herdeiro Eliezer, lá de casa, que vai ser... Não vai ser ele não, vai ser de você que vai sair. O Davi começa a desconfiar aqui que Deus não vai cumprir. Entende? O que Deus falou. Então ele quer proteger o filho. Na cabeça dele, ele quer fortalecer a ideia de que, poxa vida, eu posso contrariar a lei de Deus e vou proteger meu filho. Porque ele vai garantir a herança familiar, o trono, né? Depois que eu morrer. Todos entendendo o que eu estou falando? É só se conectar com a história que vocês não dormem. Versículo 8. E disse o rei à mulher: vai para casa, eu mandarei ordem acerca de ti. Ele não responde na hora porque ele tem que pensar que ele já fez errado. Ele já cometeu um erro diante do Natan, então ele quer processar agora. Ele pensou: vai que eu vou agir por impulso e Deus me pega de novo. Entende isso? Vai que eu tomo uma decisão aqui de uma vez, que é a última vez que eu tomei uma decisão por impulso, sem processar na minha cabeça. O Natan veio em mim e falou: é você que é o culpado. Aí agora ele está temeroso, porque lembrou da última conversa que ele teve com Natan. E mandar a mulher para casa é uma tentativa de evitar defender o filho culpado, que na verdade era digno de morte, porque ele estava lidando com a lei de Deus e ao mesmo tempo lidando com as emoções. Ele vai tentar ouvir os seus conselheiros, ou talvez orar para Deus dar uma direção, pode ser, não sei. Mas ele está com medo de responder assim afoitamente. Por isso que é importante a gente nunca dar a resposta imediata. Pera, depois eu vejo, depois eu te falo amanhã se eu vou comprar isso, se eu vou fazer esse negócio. É bom você processar primeiro, porque se respondeu na hora, é perigoso. Estão me entendendo, né? Versículo 9. Ele está morrendo de medo. E disse a mulher tecoíta ao rei. Ela não quer deixar ele processar. Entende? Ela não quer deixar ele pensar. Ela quer que ele responda nas emoções. A injustiça, rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpável. Ela está dizendo para ele: senhor rei, você está com medo de tomar uma decisão errada e Deus te culpar, né? Pode botar na minha conta, ela falou. Ela está tão determinada para fazer a vontade das emoções, que ele faça a vontade das emoções e contraria a lei de Deus, que ela faz uma proposta: não, o senhor está com medo de errar novamente, né? Mas aqui, eu declaro aqui diante de Deus, você pode botar na minha conta, eu vou pagar essa conta espiritual. Como se ela pudesse, né? Por isso que ela diz: o seu trono vai ficar inculpável se você errar. Ou seja, você pode ignorar a justiça da lei de Deus e perdoar um homicídio. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Nessa época aqui não era assim, não. Nessa época aqui é o seguinte: é olho por olho, dente por dente. Você não matou? Você vai morrer, irmão. Essa era a lei de Deus, velho. Não tinha a graça e a misericórdia ainda. Jesus não tinha vindo. Então não é
é questão de emoção, mata. Ele está sendo forçado a ignorar a lei justa de Deus. Versículo 10, 11. E disse o rei: quem falar contra ti... Você viu que ela não deixou, ela conseguiu ficar na sala, ela não voltou para casa. Entendeu? Porque se ele volta, ele pensa. Se ele volta, ele pede conselho. E ela é tão estratégica que ela continua o diálogo. Disse o rei: quem falar contra você, traze-mo a mim e nunca mais te tocará. Falei, ninguém vai fazer mal para você. Parece que ele começa a ceder aqui. Entende? Então, fique tranquila, ninguém vai fazer nada com você. E ele tinha poder para isso. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição. Ela disse: lembre-se de Deus, para que a nação não extermine o filho assassino que eu tenho. Ela está dizendo isso. Entenderam isso? Então disse ele: diz o Senhor, vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. O que ele está fazendo? Ele está contrariando a lei de Deus. Entendeu? Entenderam ou não? Que o certo, assim, lógico que isso aqui é uma construção de imagem para a gente poder entender o princípio, né? Deus não vai sair matando todo mundo aqui para poder cumprir a vontade dele. O que ele está ensinando é o seguinte: tem coisas que são difíceis demais para a gente, mas é melhor vocês escolher a lei de Deus. Vocês vão deixar alguém chateado, vocês vão perder alguém que está ali fazendo alguma coisa que você acha que é útil, mas é melhor vocês cumprir a lei de Deus. É mais vantagem. Ah, pastor, mas esse tesoureiro aí roubou, mas ele é gente boa, pastor. O que ele já deu de retorno para a gente aqui na igreja? Ele trouxe 10 pessoas aqui para a igreja, convertidas. De vez em quando ele pega aí um dinheirinho escondido, mas é o maior evangelista da igreja. Aí o pastor que gosta de números, né? Bom. É igual a pessoa que fala assim: eu sou evangelista. Eu falei: evangelista de quê? Para trazer gente de outra igreja? Você é evangelista? Tinha um cara que falava comigo: eu sou evangelista, é meu dom. A mulher dele falava que era evangelista. Evangelista de tirar gente da igreja dos outros. De vez em quando ele chegava com um daqui, saia arrastando todo mundo. Ah, pastor, esse cara aqui era da Assembleia lá, não sei o quê. Ele está infeliz na igreja dele aqui, eu trouxe ele aqui para... Então você não é evangelista, não. Não é evangelista? Então você não pode ter o título de evangelista. Evangelista ganha almas. Tem fome de almas. Almas, gente que não tem Jesus, isso é evangelista. Agora, você ter um capital de gente que você trouxe para a igreja, simplesmente você tirou de outro lugar. Qual a vantagem que tem nisso? Tudo bem, às vezes o cara está lá perdido, aí você fala: vamos lá, beleza. Agora virar uma regra na sua vida de sair tirando gente de outras igrejas e dizer que você é evangelista porque você tem 15 pessoas aqui dentro que você trouxe de outra igreja. Então você não é evangelista. Ok? Entenderam, não? Mas tem igreja que acha legal. Esse pessoal todo aqui, pastor, 20, ó, tudo ele que trouxe. De onde você é, irmã? Eu era da Maranata. Me convidou, falou que aqui é melhor. E você de onde? Eu era da Batista. E você, irmão? Da Assembleia. Cadê o evangelismo disso? Você foi o tio da Kombi que só transicionou eles, velho. Só isso, só cai na real, puxa vida. Respeita pelo menos princípios. Diga assim: eu não sou nada. É melhor do que falar que é evangelista. Diga: eu não sou nada. É mais legítimo dizer que você não é nada do que você falar que você é evangelista porque você trouxe um monte de gente que é de outra igreja. Por favor, eu sei que existem transições que são de Deus. Não tem jeito. Tem transição que é de Deus. Deus está lá, o cara está lá, Deus transiciona. Isso aí é de Deus, que eu fui fruto disso, tem gente aqui que foi. Mas não pode ser uma regra da gente viver só de filho dos outros. A igreja, quando ela é estéril, ela vive de filho dos outros. A adoção é viver de filho dos outros. Quem não consegue gerar, vive de filho dos outros. É a prova da esterilidade. Nunca gerou uma alma, nunca ganhou. Vai discipular.
Pega no discipulado lá, ensina a Bíblia, batiza a pessoa, leva para o batismo, acompanha ela, bate palma quando ela subir aqui em cima, abraça ela, oh, que bom, te discipulado. Isso é legítimo. A gente tem que deixar que as transições sejam feitas a níveis de Deus, porque isso é muito sério. Agora, não vem forçar não, viu? Não vem, eu não forço ninguém. O cara chega aqui, mas eu não sei o que eu fiz. Você tem certeza? Porque eu estou na igreja. Você tem certeza? Nunca, ninguém aqui vai dizer assim, parabéns, eu quero que você venha para cá que eu vou te dar um cargo. Nunca, vocês nunca vão falar isso de mim. Nunca obriguei ninguém a fazer isso. Essa conta eu não levo, não. Entendeu? Essa conta eu não levo. De ter feito proposta para a pessoa ficar na minha igreja. Não, vem para cá, porque você vai ver. Não faço proposta. Eu respeito as transições. Porque para mim, mais um membro é mais um trabalho para mim. É mais um trabalho. Mesmo para mim é mais um trabalho. O cara fala, quando eu olho assim para o cara, eu falo assim, tem certeza? Vai naquela lá. Às vezes é tão cebosa a pessoa, que eu falo assim, vai para outra igreja lá que o cara te aguenta lá, porque eu não tenho mais saúde para isso não. Tem coisa que não dá. Gente legalista, faz um monte de coisa errada e fica, você é um legalista, rapaz. Você é um legalista, é por isso que você está assim. Eu gosto de gente com problema, estou com problema, não presto para nada, estou aqui, quero mudar de vida, adoro isso aí. O cara chega todo quebrado, falido, aí ele fala para o pastor, me ajuda. Aí eu gosto. Agora, gente legalista, você está doido. A pior raça de gente que existe. A pessoa faz a coisa, sabe que está errado e fica ali, não, porque eu gosto de fazer isso aqui, não porque eu estou aguentando, porque não sei o que, eu amo ela, não sei o que. Não, mas vai, continua. Tome decisões, que elas vão doer um tempo, mas que seja legítima para a sua vida. O custo é muito alto. Você sofre um pouquinho e depois passa. Tudo passa. Na vida tudo passa. Não tem dor que não cicatriza. Pode ficar tranquilo. Passa. Você é apaixonado, você morre por cada pessoa. Daqui a pouco passa. Dá tempo ao tempo. Você vai ver. Daqui a pouco você não quer nem olhar para a pessoa mais. Você fala, plantar banana. A vida é assim. Entendido? A igreja precisa amadurecer. Versículo 10, disse o rei, quem falar contra ti, trazemos a mim e nunca mais te tocará. E disse ela, ora, lembre-se o rei, o Senhor, seu Deus, para que os vingadores de sangue não prossigam na destruição, não deixem matar meu filho, e não exterminem a meu filho. Então disse ele, vive o Senhor que não há de cair no chão, nem um dos cabelos do teu filho. Certo? Ninguém vai tocar nele. Mas a lei diz o que, Davi? O que a Bíblia diz, Davi? É porque ele está tomando uma ação com base no que ele quer fazer. É por isso, ele está tomando uma ação com base no que ele quer fazer. Ele quer passar a mão na cabeça do Absalão. E por isso ele está legalizando a mulher, até o filhinho dela assassino também quer passar a mão na cabeça. Entendeu? É assim. É igual o pastor só é valente enquanto ele não tem filho. Ele fala, não, que não sei o que, que não pode, não sei o que, cabelo, não pode, cabelo. Aí o filho dele vai para a faculdade, daqui a pouco chega com o cabelo assim. Aí ele fala assim, pessoal, esse negócio de cabelo também não é bobeira, né? Não é bobeira esse negócio de cabelo, né? Mudou a doutrina. Aí o pessoal olha para ele assim, pastor, como assim? Você condenou o ano passado o cabelo? É porque o filho dele tem o cabelo comprido. Aí o filho dele faz uma tatuagem, escondida, né? Quando o dia o pessoal vai ver, o dia que ele for para a praia, ele fala, pessoal, esse negócio de tatuagem não tem nada a ver. Mas esse negócio aqui, eu estava lendo a Bíblia aqui, não tem nada a ver. Porque o filho dele, ele mudou a situação toda, ele está mudando, transicionando a doutrina. Ele só é valente enquanto não acontece dentro da casa dele. Você vai ver valente assim, não tem misericórdia, tem que matar, tem que... Sei o que não pode, eu boto para fora, aqui eu boto para fora. Se você usar, você vai ver. Se você bota a calça, você vai ver, eu boto para fora. Até que a filhinha dele não comece a fazer as coisas. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o discurso. Aí você vai ver ele mudando o discurso por causa da família dele. Isso. Aí ele fala assim, ele condona o botox, até que a mulher dele faça. Depois que a mulher dele fez, ele fala assim, botox é lindo, né? É assim. É interesses próprios, né? Que eles vão fazendo, mas eles não dão conta mesmo. Aí, depois,
Então Davi, o que ele está fazendo? Ele só está legalizando, flexionando aqui as regras de Deus, porque ele tem um filhinho dentro de casa que precisa de ajuda. Então ele vai dizer o seguinte: eu vou fazer para você, eu estou abrindo aqui uma concessão para você, querida, para o seu filho ficar bem, porque eu também tenho uma em casa que precisa ficar bem, né? Entendeu? Ele está eximindo o culpado da culpa e fazendo a vontade. Davi, você tem o peso de ter feito acréscimo na lei de Deus, quando você estava conversando com Natan, né? Você lembra? Deus não disse para matar. No caso do cara da cordeirinha, era só o cara restituir, mas ele falou: não, tem que matar. Tem que matar, tem que matar. Ele quis reescrever a Bíblia. Agora parece que ele está querendo. Antes ele adicionou coisa na Bíblia. Agora está tirando. Entenderam isso? Nós estamos falando de legalismo. Isso é muito sério para os dias de hoje. Ele já tem esse peso nas costas. Ele quer ser prudente, mas de forma contrária agora. O que ele está dizendo assim? Puxa vida, eu peguei pesado aquela vez com o Natan e quebrei a cara. Agora eu vou aliviar. Vai quebrar a cara de novo. São os extremos, gente. A gente tem que entender os extremos da lei. Tem coisas que tem que ser feitas, tem coisas que não pode ser feito, não é fazer a nossa vontade. Tem hora que Deus vai te dar uma espada para você trabalhar, e você vai ter que trabalhar com a espada. Daqui a pouco, Deus vai te dar uma palavra para você trabalhar abraçando os outros. Entenderam? Vai ter tempo que você vai ter que ir para a guerra. Deus vai dizer para você: destrói os seus inimigos, senão a sua igreja vai fechar. Pastor, destrói os seus inimigos logo, senão a sua igreja vai fechar. Você vai ter que destruir os inimigos. Mas tem momentos que você vai falar assim: eu quero matar todo mundo. Deus vai falar assim: abraça todo mundo. Eu quero pregar hoje que o pessoal não entregou o dízimo. Deus fala: não, fala de amor. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o que você quer? Entende? Então servir a Deus não é do jeito que a gente quer. E aqui a gente está vendo. Ele disse: agora eu vou fazer o contrário. Ele se excedeu na vez passada, lembram? Agora ele quer aliviar geral. Antes ele foi 8, agora ele quer ser 80. Não tem meio termo. Ele foi muito cruel, e agora ele quer ser muito bonzinho. Entende? Sobre a mesma lei, gente. Deus, na verdade, não quer que você seja severo e nem bonzinho. Deus quer que você seja justo. Entende? Deus não está pedindo ninguém para ser bonzinho. Para ser bonzinho, seja justo. A base do trono de Deus é a justiça. Se você agir com justiça, está tudo certo. Pastor, mas o pessoal não vai gostar. Deixa que o pessoal eu cuido. Deus fala assim: o pessoal eu cuido. Faz a coisa certa. Faz a coisa certa. Você tem sua empresa, faz a coisa certa. Pastor, mas aí eu vou. Faz a coisa certa, que eu vou te honrar. O resto você deixa comigo. É assim, tem que perder o medo. Não, mas aí eu vou ficar mal, né? Vou ficar mal. Você não vai ficar mal, calma. Faz a minha vontade. Vai dar tudo certo. Entenderam isso? Deus não quer que você seja severo e nem bom. Seja justo. E ser justo, muitas vezes, vai requerer de você energia. Entenderam isso ou não? Olha para os filhos, quando você vai corrigir seu filho. Quando ele fala uma coisa para você, te desrespeita. É fácil corrigir filho? Não é fácil. Mas é justo, né? Você falar para o filho: está errado. Está errado. Você não tem que desrespeitar o mais velho. Aí você fala: mas pastor, vai que meu filho fica traumatizado se eu falar. Faça o que é certo e deixe que Deus cuide do resto. Diga não, porque a gente acha que a gente está construindo alguma coisa sozinho, né? A gente fala assim: não, estou fazendo assim do meu jeito. Deus só fala: faz o certo, o resto eu cuido. Diga para eles o que é verdade, o resto deixa que eu cuido. Seja honesto com as pessoas, o resto eu cuido. Pastor, mas eu não vou ganhar dinheiro. Seja honesto, o resto eu cuido. Pastor, mas se o Lula foi eleito, seja honesto, eu cuido de você. Entendeu? A gente quer controlar o universo. Você não controla o universo não, meu querido.
Você educa, diga o que tem que ser dito para a sua família, para os seus filhos, para o marido. Fala, está errado, hein? Está errado. Te amo, mas está errado. Por quê? Porque você está quebrando a lei de Deus. Não é assim que age, não. Ah, mas você não é minha esposa? É, mas você está errado, né? Encara que é melhor, né? Aí Deus vai te abraçar. Você vai ver, você vai ter vitória. Porque o legalismo é que define as nossas falências. A gente quer passar pano em tudo, por isso. E a gente não constrói nada para Deus, por isso. A gente vai para o versículo 12. Então disse a mulher: tá bom, Davi, você já decidiu, né? Então a mulher disse: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Já está errado, porque ela era para ter ido para casa. Ela permanece na frente dele, já está dominando ele, porque ela é esperta. Lembra disso? Você está pensando que o jovem foi buscar qualquer pessoa? Ele já foi buscar a famosinha, boa de conversa. Que ela disse: peço que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Aí ela pegou, deu uma pegadinha nele, né? Como é que você pode fazer uma coisa dessa como rei contra o povo, contra as leis de Deus para o seu povo? Que vergonha! Ela disse para ele: como é que você faz um troço desse? Aqui. Ela disse: por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque era o povo de Deus que queria matar o filho dela, por causa da lei. Agora ela vai jogar contra ele, vai dizer assim: tá bom, Davi, você perdoou meu filho, mas você acha que você pode fazer isso contra a lei de Deus? Nossa, que vergonha, hein? Que vergonha, já pensou? É igual você falar assim: pode beber cachaça. Aí chega a irmãzinha assim e fala assim: ué, pastor, você acha que você pode falar isso? Que as pessoas podem beber cachaça? Pode? Você pode, pastor, falar isso? A Bíblia está dizendo isso, pastor? Aí fica aquele negócio, né? É isso que ela vai fazer com ele. Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, você fica como culpado, ela falou. Entenderam agora? Ele falou: você ficou como culpado. Você não pode seguir. Eu fiz um jogo aqui, falei umas coisas com você, achando que você ia seguir o que é certo. Você já fez errado naquela vez passada. E você pode ir contra o povo de Deus, você pode ir contra as leis de Deus, para fazer a sua vontade. Ela disse, está no versículo 13: por que, pois, tu pensaste tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Você fica como culpado. Por quê? Porque você tem um filho na mesma situação. Ela falou: você está dizendo que meu filho pode ser perdoado, porque ele matou. Por que você não perdoou o seu? Entende isso? A pressão psicológica que ela está dando nele. Ela falou: você está sendo incoerente. Você tem um filho na mesma situação que o meu. Você disse que meu filho vai ser protegido, vai ser perdoado, mas você insiste em deixar seu filho fora de casa e não perdoar ele. Nossa, é um choque, né? Aí o Davi aqui, se fosse Salomão, saía de liso, mas ele não. Por que você não traz o seu desterrado de volta? Você não traz seu filho de volta, então, já que você fala que perdoar, que pode ser perdoado? Você está quebrando a lei de Deus para perdoar o meu, então perdoa o seu também. Aí ele ficou sem saída, né? Se o senhor está perdoando meu filho de um crime, por que então o senhor não perdoa o seu filho do crime que ele cometeu? Se o senhor fala uma coisa e faz outra, isso significa que o senhor está enganando o povo de Israel como legislador. É isso. Você não é rei coisa nenhuma. Aí está passando vergonha. É assim que o diabo faz, né? Né? Você cobrou das irmãs da igreja que não pode usar batom, mas a sua filha usa, né? Pois é, né? É por isso que eu prefiro não cobrar. E a gente não tem controle sobre eles, né?
Vocês acham que tem? Tem nada. Quando eles dão certo, você fala, glorificado seja Deus. É complicado. Então, pastor, como é que a gente faz? Fica quieto, é melhor. É melhor você não ficar sendo juiz, assim, né, das pessoas, e ser impiedoso, porque pode ser que na sua casa aconteça a mesma coisa. Está sem dinheiro, né? O diabo entrou na sua vida, hein? O diabo entrou na sua vida, você deixou, né? Faltou sabedoria de Deus, você não está buscando a Deus, aí daqui a pouco você está quebrado também. Você falou o quê? Porque quebra também, o pastor está sem dinheiro, não está ganhando dinheiro para nada mais, está devendo todo mundo, vai falar o quê? Vai mudar, aí acabou a autoridade, não tem mais. Por isso que é bem melhor você ter misericórdia do que você ficar torcendo as coisas a seu favor, né? Versículo 14, porque certamente morreremos, ela disse, a gente morre, ela falou. As pessoas morrem. E seremos como águas derramadas na terra que não ajuntam mais. Pois lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. O que ela está dizendo? Todos nós certamente morreremos, Davi. Mas Deus não é um Deus que fica tentando matar as pessoas. Mas Ele sim provê meios para que a pessoa que foi banida, ela seja plenamente restaurada. Dá uma chance para o seu filho. Entende? O Davi está fragilizado com a perda. E ele assume também que está com temor. Ele está com medo e está fragilizado. Ela entrou nesse meio aí. E ele está sendo passivo diante do argumento da mulher. Na verdade, ele não sabe o que faz, né? Versículo 15. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Ele falou, porque o povo está me ameaçando. Eu vim apelar pelo meu filho, porque o povo está me ameaçando. Dizia, pois, a tua serva, falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Ele falou, eu tinha tanta certeza que você ia me ajudar. E eu só estou falando disso porque eu estou me sentindo ameaçada. Ok? No versículo 16, 17. Porque o rei ouvirá, ela diz, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim, meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um amigo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Ela está bajulando o Davi, para que o Davi dê uma sentença a favor do filho dela, da história, que é uma mentirosa, né? É uma história mentirosa, e que ao mesmo tempo o Absalão seja perdoado por Davi, o Davi traga ele de volta. Entenderam? Versículo 18. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, ora, fale o rei, meu senhor. Eu quero saber uma coisa. O Davi já está desconfiado que essa história veio do Joabe. Versículo 19, disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Não foi o Joabe que botou isso na sua cabeça, não? Esse negócio está muito estranho. Assim, o Joabe que mandou você vir conversar comigo, né? E respondeu a mulher e disse, vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado, porque Joabe, teu servo, é quem me deu a ordem, entregou Joabe. E foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Entende? Ela disse, mas ela é tão esperta, que ela vai dizer assim, não, rei, mas é o seguinte, ele só falou isso. Não foi para te prejudicar, porque ele quer mudar o aspecto da situação. O que ele quer é ver você e seu filho junto. É isso aqui no versículo 20. Para mudar o aspecto desse caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Ela está dizendo, não fica com raiva dele não, porque ele só fez isso porque ele quer a reconciliação de um pai com um filho. Porém, sábio é o meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus. Olha só como é que ela está paparicando ele. Para entender tudo o que há na terra. Porque o Davi também tem um ego bem grande, né? Vocês lembram, né? Ele protegeu o ego dele ali, matando Urias. Versículo 21. Então o rei disse a Joabe, eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Traz ele de volta. Tudo certo. Aí eles vão trazer o Absalão. Versículo 22. Só que o Davi vai fazer uma coisa aqui, debaixo de um argumento, mas não é isso que o Davi quer fazer, né? Na verdade, o Davi está com medo da pressão da lei mosaica e da reação do povo em relação à lei, entende?
Ele vai ficar politicamente numa situação muito difícil. Ele quer o filho, mas não pode ter o filho totalmente. Ele sabe que a lei proíbe. Então Joabe prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse a Joabe: hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Aí o Joabe foi agradecer, né? Eu queria que o senhor fizesse isso, trazer esse menino de volta. Versículo 23, levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Gente, percebam uma coisa, pastor, mas como é que é isso? Poxa, contrariar a lei de Deus para fazer uma reconciliação. Gente, nós estamos no Antigo Testamento. Entende? É diferente. Isso vai ter um preço alto para o Davi. Vocês sabem, né? Vai ter um preço alto para o Davi. Porque o Davi está agindo aqui, elogios da mulher, está trazendo Absalão de volta, e o que vai encrencar o Davi aqui, ele toma uma decisão parcial. Esse é o problema. Ele não tem coragem de assumir a decisão dele. Ele vai tomar uma decisão parcial. Esse é o problema. Quer dizer, se você quer isso, porque Deus não gosta de ninguém em cima de muro, gente. O problema é esse. Deus é respeitoso. Deus não gosta de pessoas que cocheiam entre dois pensamentos. Ou você quer Deus ou você não quer. Se você falar assim, eu quero o diabo, Deus fala, fica à vontade. Entende? Deus não vai, qualquer pessoa que optar pelo mundo, pelo diabo, as pessoas pensam assim, não, se eu for para o mundo, aí Deus vai me perseguir. Não vai, gente. Não tem esse conceito? Deus vai atrás de mim, vai ficar mandando um monte de anjo para ficar me maltratando. Livre-arbítrio, Deus respeita. Eu digo sempre para vocês, Deus é dono de tudo, de todas as coisas, Deus que dá a vida. Por que os ateus respiram e comem? O que vocês acham? Quer Deus melhor do que esse, que sustenta ateu? Satanista não come? Quem fez todas as coisas não foi Deus? Por que o satanista respira? O diabo sabe fabricar oxigênio para o cara respirar? Não sabe. Não sabe. A única coisa que o diabo fez é mentira. Ele só sabe criar mentira. Ele é o pai da mentira. Ele não sabe criar mais nada. Ele só imita Deus. Tá, então por que as pessoas que não amam a Deus são sustentadas? Você fala, pastor, não, você vai ver. Você vai ver lá o satanista, lá tem uma casa. No final ele vai para o inferno. Anda com carro importado, come produto da terra que Deus deu. Tem um sangue dentro dele que Deus deu, as mãos dele, e ele é um satanista. Esse Deus é ruim? O que vocês acham? Um Deus que ajuda até gente que não presta. A gente está entendendo errado. A gente vai quebrar a cara porque é lei da vida. Ok? É lei da vida, é o paraquedas. Pula do paraquedas, pula de cima do prédio sem o paraquedas e você vai ver o que vai acontecer. É consequência, é lei. Existe lei da física. Conhece a lei da física? Okay? É a mesma coisa, você vai lá para fora, sem Deus você está desprotegido. O que vai acontecer? O mal vai te acessar. Não é Deus que vai ficar mandando. Deus vai mandar, pega ele, que ele não quis ficar na igreja, hein? Não quis ficar na igreja. Pega ele. Vai lá, Gabriel. Vai lá, prejudica, fura o pneu dele. Olha a cabeça do povo. Deus não faz isso. Você tem livre-arbítrio para decidir. Porque senão você, como assim? Ele não deixou lá, falou assim, vocês podem comer de todas as árvores, só dessa aqui que não pode. Mas 99% vocês têm direito. Só um, vocês não podem. Livre-arbítrio. Eles foram expulsos do paraíso depois que pecaram. A Bíblia diz que eles deveriam morrer. Eles não morreram. Deus cobriu a nudez deles ainda. Saíram. Deus poderia ter encerrado o ciclo da humanidade ali. Poderia, não fez. E aí? Como é que faz? Sai dessa de que isso aí é coisa inventada por pastor, tá? Pastor que inventa, para manter você na igreja. Ele fala, Deus vai mandar um demônio, você vai ver. Vai te pegar. Quando você tomar aquela bebida, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai dar um negócio no seu estômago assim, que você vai morrer na hora. Deus não faz isso. Deus dá livre-arbítrio, você pode escolher ser doido, maluco. No final você vai para o inferno, que é para onde as pessoas que não querem Deus vão. Tranquilo, né? O inferno é pior do que vocês imaginam.
Agora, se vocês estão achando que Deus está com raiva de mim, escolhas. Se eu decidir não ser mais um pastor, eu sigo a minha vida. Se eu cometer erros que vão quebrar princípios, se eu for um cara que falar assim, eu vou ser honesto, mesmo sem ser crente, eu vou cuidar da minha família, eu vou colher todos os frutos que eu tenho direito. Por isso que você vai ver gente que nunca veio na igreja, que vive melhor que você. Vocês já viram? Já viram ímpio? Vocês nunca viram um ímpio de carro bom, de casa boa, curtindo na praia? E você... Por quê? Por quê? Porque o cara só não serve a Deus, mas ele é o cara que está cumprindo princípios, ele cuida da mulher dele. Entendeu? Aí por isso que ele fica lá feliz, tirando foto com a mulher dele lá, a família, bacana. E você fala, porque ele respeita os filhos, e não precisa ser crente para ser gente, eu já falei isso. Entende? O cara respeita. Quantos católicos que vivem melhor que a gente? Por quê? Porque eles respeitam. Eles respeitam até a crença deles. Eles chegam na igreja, no dia de culto eles estão tudo na igreja. Vocês nunca viram a igreja católica cheia? Nunca viram? Nunca viram? Por quê? Eles cumprem os princípios da religião deles, e Deus os honra por isso. Porque eles respeitam as autoridades instituídas. O Papa dá um comando lá, todo mundo obedece. É um líder só. E eles são favorecidos por isso. Aí você fala, o cara é católico, pastor, por que o cara tem as coisas e eu não tenho? Porque dentro daquilo que ele acredita, ele respeita. Deus é um Deus de princípios. Aí você tem o crente que não respeita princípio, não respeita a autoridade instituída, não tem comunhão com a igreja. O católico tem comunhão com a igreja dele. Eu falo, você é mais um católico, pastor, ele vai na igreja só de domingo. Porque a religião dele diz que é isso. É a determinação, porque se os padres dissessem que é 2, 3, 4, eles vão. Eu fui no velório agora do meu cunhado lá, tinha um monte de católicos, dia de semana, dia de trabalho. Dia de trabalho. Eles largam tudo e vão lá, porque alguém morreu, eles são solidários. Eu falei, gente, para esse monte de gente aqui. Eu falei, não, porque nossa religião, a gente tem que ser solidário com os irmãos. Num dia de semana, dia de negócio de pegar café, os caras largam tudo, foram para o velório lá. Entende? Eu falei, ué, como assim? Eu falei, porque a gente vem apoiar, às vezes a gente nem conhece, mas a gente larga tudo e vem. Então nós estamos por fora. Nós estamos por fora. A religião mais legalista do mundo veio do povo israelita. Eles sofreram porque eram legalistas. Deus dizia assim, que tipo de Deus é esse que tolera um povo que não para nem dentro da terra deles? Que tipo de Deus é esse que tolera um povo que ele faz tudo para eles e eles ficam adorando ídolos? É isso, Deus estava protegendo o nome dele. Porque a Israel sofreu e sofre até hoje por causa do legalismo. O povo evangélico sofre por quê? Por causa do legalismo. Fica coxando entre dois pensamentos, não sabe o que quer. Deus diz, se Deus é Baal, siga Baal. Se Deus é Deus, siga Deus. Escolha, eu vou te deixar em paz. Escolhe o Deus que você quer servir. Não é isso? Eles colocam diante de vós 2 caminhos, bênção e maldição. Escolha a bênção. Se guardarem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês. Não é isso que Deus disse. Esse é o problema. Esse é o problema. O Davi vai tomar uma decisão aqui, meia boca. Se ele assumisse, falar assim, eu vou perdoar meu filho e acabou, não quero saber, estava tudo certo. Deus ia entender o coração dele. É isso que você sente, Davi? O problema de Deus é gente morno. Está no Apocalipse. Você não é quente nem frio. É morno. Por isso que eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Não é isso que está na Bíblia? Versículo 23. Levantou-se, foi Joabe. E foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Davi falou, vou perdoar meu filho, vou perdoar meu filho. Versículo 24. E disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Olha, Davi, como assim? Entenderam o problema? Ele quis contrariar a lei de Deus, mas não fez o serviço certo. Você não quer ser ímpio, então seja ímpio de verdade. Você não quer ser católico, seja católico de verdade. O problema é que você não é nada. O que ele fez aqui? Ah, meu filho, eu vou te perdoar.
torna o filho para a casa dele, mas eu não quero ver a cara dele. Ué. Que perdão é esse que ele não quer ver a cara do Absalão? Por quê? Porque ele está preso aqui na lei de Deus, mas está preso no emocional. Ele quer ficar em cima do muro. Entenderam isso? É o cara que gosta do mundo e gosta da igreja. Decide a sua vida, rapaz, para você ser feliz. Não gosta de igreja, então não vai para a igreja. Vai lá viver a sua vida para lá. Você não gosta mesmo, vai fazer o que aqui? Nem Deus quer gente que não gosta dele. Deus nunca força ninguém a nada. Ah, mas que eu não gosto de Deus, eu não gosto de igreja. Então, vai para o mundo. Vai cuidar da sua vida, que é melhor. E deixa os adoradores aqui, que pelo menos a gente faz uma festa. Ué, é bem melhor. Aí fica assim. É igual filho. Chega num ponto, cara. Esse cara está com 20 anos de idade, você fica botando faca no pescoço. Ah, mas deixa esse menino fazer o quê? Está com 20 anos, é menor, você vai fazer alguma coisa ainda. Você vai lá, mas depois que tem 22 anos, não quer saber de Deus, fala, sabe uma coisa? Deixa Deus pastorear esse menino, que é melhor. Enquanto ele não beber dessa água, ele não vai saber que essa água é amarga. Pode ter certeza disso. Tem que beber para saber. Você não bebeu? Eu tive que beber para saber. Então, enquanto ele não beber, ele vai dizer assim, está vendo? Está vendo? Meu pai nunca deixou. Deixa eu beber. Depois ele vai ver. Quando ele chegar com a boca amarga, você fala assim, é isso aí, meu filho, entendeu? Disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Não quer saber. Ele não quer cumprir a lei de Deus e também não quer perdoar. Ficou em cima do muro. Ele quer perdoar pela metade, porque está preso pelo povo. Ah, a lei de Deus, o povo vai me cobrar. Entenderam aqui ou não? O Absalão tornou para Jerusalém, para a casa dele, e não viu a face do rei. E falou, poxa, meu pai me perdoou, mas não deixa eu ver ele. Vocês entenderam agora que o Absalão não é tão culpado como a gente pensa. Olha a construção do ódio desse cara, gente. É muito fácil a gente condenar as pessoas. E falar, não, porque tadinho do Davi, né? Tadinho do Davi. O Absalão é ruim. Ah, o Judas. Nossa, o Judas. E olha para a história, o Judas era o cara mais próximo de Jesus. Mas nunca foi convidado para entrar nos movimentos mais íntimos de Jesus. O tesoureiro é o cara de maior confiança da igreja. Ele não era o tesoureiro? E por que Jesus só chamava Pedro, Tiago e João? Vocês ficam lá de fora aí, só nós três que entram. Vocês não viram isso na Bíblia? Os foram íntimos de Jesus no Getsemane, ele fez só com Pedro, Tiago e João. O Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. E o Pedro era traquina. Como que um cara que é braço fica do lado e fala assim, Pedro apronta toda hora, hein? Pedro só fica dando excesso aí, ó. E só ele que come churrasco na casa do pastor, hein? Entende? Então isso foi simulado biblicamente por Deus estrategicamente para mostrar como que funciona a mente humana. Não é que Deus fez, como funciona. Judas é um exemplo de como funciona a mente humana. Como que o homem se distorce por dentro. Por quê? O homem mais próximo não era convidado para as reuniões íntimas. O que você vai ter? Rebelião. Deus construiu um cenário para que Judas fosse um elemento para poder gerar a crucificação. Deu para entender ou não? De outra forma não seria. Judas jamais seria um traidor. Não seria um traidor. E você vai ver, o Pedro, na intimidade com Jesus, era uma contradição. Porque o Pedro era um fazedor de besteira da igreja, era o menos crente. No Monte da Transfiguração, Pedro que teve a experiência. Pedro só na capa da revista, né? Vamos fazer 3 tendas aqui. Pedro de novo. O Pedro disse que contava. Falava assim, vocês não viram não, mas eu vi, né? Vocês não viram não a Transfiguração? Eu vi. Eu falava, você apronta todos aqui, falta a igreja, arranja briga com todo mundo. E você estava no Monte da Transfiguração? Eu estava. Como é que fica as pessoas? Se a pessoa não tiver emocional bom, o que ela fica? Ela vira rebelde. Entenderam ou não? É difícil. É muito fácil você criar um traidor. É muito fácil você criar um rebelde. É simples. É só você desqualificar o trabalho dele. Vai, desonra alguém que faz alguma coisa, você vai ver o que vai acontecer.
Desqualifica o trabalho da pessoa que ela está fazendo. Faz ela ser humilhada, exclui ela, que você vai ver, daqui a pouco você tem um rebelde trabalhando nos bastidores. É o Judas. Judas é uma construção, gente. Tanto é uma construção que quando caiu a ficha dele, o dinheiro que ele pegou, ele não quis mais, jogou as moedas, saiu andando, se enforcou. Ele falou, o que aconteceu comigo? Ele foi vítima de uma construção. Deu para entender? Necessária. Jesus provocou o sistema. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele provocou o sistema. Provoca o sistema. Qualquer herói que provocar o sistema vai morrer. Então Jesus sabia o caminho. Ele provocava. Ele ia diante dos poderosos e dizia, vocês são um bando de hipócritas. Hipócritas, vocês vão para o inferno. Ele dizia, ele pegava a classe de fariseu, que eram os caras da elite religiosa, e botava dentro da cara dos caras e falava um monte de coisa, confrontava. Ele provocou o sistema, ele quis trazer uma nova cultura religiosa, espiritual, dentro de um sistema que já estava consolidado, que eram os fariseus. E o que vai acontecer quando você contraria o sistema? Olha o que aconteceu hoje com o Brasil. Quando alguém quis ser herói. Aonde? Na cadeia. O João Batista perdeu a cabeça por quê? Porque contrariou o sistema. Foi acusar o cara de adúltero, o imperador. A mulher dele pediu a cabeça. Entende? Então Jesus, ele provoca o sistema consciente. Ele só foi crucificado porque ele disse, eu vou mexer aqui. Vou mexer aqui. Porque eu sei que isso vai me levar para a crucificação. Simples assim. Tenta ser herói aqui. Tenta ser honesto. Vai lá, ganha como vereador e tenta ser honesto vocês. Vira deputado e seja honesto. Você vai ver o que vai acontecer com vocês. Você vai mexer com o sistema. Então quem matou Jesus foi o sistema que ele provocou. Ele provocou o sistema contra ele. O sistema matou ele. E dentro do aspecto legal da época, ele foi crucificado. Ele mexeu com os poderosos. Você acha que um fariseu vai aceitar desaforo? Ah, tá. Os caras dominavam a lei, eram respeitados até pelos imperadores. Aí chega um cara lá, que é filho de carpinteiro, um bando de gente pescador, classe desclassificada, é igual pastor de ovelha. Os caras com as mãos grossas lá, falando, não, porque você quer o quê? Você quer o quê? Ah, você está querendo alguma coisa? Vai confrontar império? Você vai morrer. É isso. Então é uma construção feita pelo próprio Deus para gerar uma morte libertadora para nós. Senão não ia acontecer. Era só Jesus ficar quietinho, que ele não seria crucificado. Ele chega no templo lá, fala um monte de coisa, bate em todo mundo, bota todo mundo para correr. Esse cara está doido? Ou não? O pessoal acha que Deus está fora de controle. Não está não, Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Estou terminando. Tudo bem? Calma lá, que nós estamos terminando. Tá? O Absalão voltou para casa e não viu a cara do rei. É o meio perdão. Uma medida imprudente de Davi que vai dar frutos amargos. Entendeu onde é que está o problema? São nas coisas pequenas que o Davi carrega intenções erradas. Ele quer fazer as coisas, mas não faz. Mas como assim? Versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. A Bíblia já disse. Não tem homem mais bonito que esse cara. Você imagina assim, o cara bonito, igual Saul era, é ele. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Olha, gente, essa especificação judaica aqui não é brincadeira, não. É o cara de parar o trânsito todo. O Absalão. O que vocês acham? O cara era impecável. Modelo Deus grego, né? Por que a Bíblia está falando isso aqui? Por quê? Está falando sobre o poder de influência dele. Ele botou já no meio da história, ó. Olha os atributos que o cara tem. E ele era
Cara jeitoso, tá? É um cara jeitoso de conversa, Absalão. Então, essas são as ferramentas que vai ser usada aqui contra o próprio pai. O pai está em descrédito moral, espiritual. E agora Absalão vai crescer. Que o Absalão fez, ele cumpriu a lei? Ou não? Ele não matou o irmão que cometeu um crime contra a irmã? Está tudo certo, velho. E o Davi, que é o bonzinho, está ignorando as leis de Deus. Quem deveria ter resolvido a situação era o próprio pai Davi. Ele se omitiu, não vou mexer com isso. O Absalão só não vai, então eu vou resolver. O rei tinha que ter tido rigor com o filho, quando um abusou. Ele tinha que ter, mas ele se eximiu, porque não queria, né? O queridinho aqui não queria. Essa declaração do verso aqui mostra o potencial de influência que havia em Absalão. Lembrando que ele voltou para casa com meio perdão, e esse meio perdão, mais o poder que ele tem, vocês já viram, vai ser o peso de influência dele em Israel. Nós estamos construindo aqui um inimigo. Ou Davi está construindo um inimigo, para ele mesmo. Uma cobra para poder morder ele. O cara meio perdoado. Como é que vai ficar o coração dele? Que tipo de rei é esse que anda com Deus? Que pai é esse que me traz de volta, mas não me perdoa? Perdoa, mas não olha na minha cara. Que tipo de homem é esse que faz as coisas pelas metades? Está com medo? Eu não tive medo, eu fui lá e matei o meu irmão que abusou da minha irmã. Eu resolvi a pendência. Agora até isso, entenderam isso agora? Por que Absalão? A revolta dele? Absolutamente. A psicologia vai explicar isso como normal. Normal. Versículo 26, e quando tosqueava sua cabeça, o cara era bonito, está dizendo, sem defeito algum. Sucedia que no fim de cada ano, ele cortava o cabelo, tinha um cabelo comprido, cabelo pesado, por isso ele cortava o cabelo, porque o cabelo dele pesava 200 ciclos segundo o peso real, 2,5 kg de cabelo, quando ele cortava, ele tirava. 2,5 kg de cabelo, imagina. O cara tinha um cabelo. Ele era uma coisa fantástica no Oriente, né? Devia ser aquele cara que todo mundo, né? Igual o Sansão tinha o cabelo, né? No versículo 27, também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E essa era uma mulher formosa à vista. Eu estou começando a gostar do Absalão. Você viu que ele honrou tanto a irmã estava viva. Ele botou o nome da filha. Olha, bicho, que interessante, cara. Como que o cara vai virar um herói mesmo? Você imagina, uma menina que foi desonrada na nação de Israel, esculachada, porque foi abusada, não vai poder casar mais. Ele pega a filha, a mulher dele e bota o nome da menina, o nome da irmã. É honroso ou não é o cara? Então, quando um cara desse faz um negócio desse, fala, poxa, está melhor que o Davi. O pessoal fala assim, politicamente, poxa, o cara o cara foi lá, vingou a irmã, botou o nome da filha, o nome da irmã. E o Davi fez o quê? O Davi fez o quê? O pessoal está falando, Davi. Você está sentado no trono, né, Davi? Estão entendendo a construção aqui? Versículo 28. Ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. O pai dele não queria ver ele. Então ele ficou assim, né? Perdoa, mas não me perdoa. Versículo 29. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele e enviou ainda a segunda vez, contudo não quis vir. Ele falou, Joabe, me leva na presença do rei, eu quero falar com meu pai. Joabe, não vou. Joabe, eu quero falar com meu pai. Poxa, ele me perdoou. Ô Joabe, ajeita aí para mim conversar com meu pai, Joabe. Entenderam? Que tipo de perdão é esse que um homem de Deus dá pelas metades? Com certeza o Joabe está agindo sob a orientação de Davi. Porque o Absalão tentou várias vezes falar com o pai, mas ele não queria. O pai disse, não quero falar com ele. Eu não quero falar com ele. Até o próprio Joabe está pensando, poxa, que perdão que você deu para o seu filho então? Todo o trabalho que eu tive para trazer o menino de volta aqui, e você não perdoa o menino, como é que vai fazer? Não era um menino, já era um homem, né? Sem dúvida, isso contribuiu para o ressentimento de Absalão em relação à casa real, em relação ao seu pai Davi. Entenderam agora por quê?
Vocês já pararam para olhar isso na história? Não, a gente só sabe culpar o Absalão, né? Para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que entender os porquês. Tem que entender os porquês. Nada acontece por acaso. Ninguém vira bandido de uma hora para outra. Versículo 30. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe. Ele está começando a ficar nervoso agora. Pegado ao meu. E tem cevada nele. Ide, põe-lhe fogo. Os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Já que o Joabe não quer me levar na presença do meu pai, toca fogo na roça dele. Já que o Joabe não vem a ele, depois que ele pediu 2 vezes, Absalão ordenou aos seus servos que ateassem fogo em um dos campos de Joabe, que ficava do lado do campo dele, com o propósito de obrigá-la a vir. Ele falou: o Joabe não quer vir a mim, porque ele só podia se aproximar do rei se o Joabe levasse ele, né? É a regra real, porque ele era um guardião do rei. Ele falou: ele não vai vir a mim de um jeito, mas ele vai vir brabo, mas ele vai vir aqui. Já que a propriedade dele pegou fogo, ele vai vir aqui reclamar. Eu tenho certeza que eu conheço ele, olha só. Versículo então Joabe se levantou e veio a Absalão. Veio ou não veio? Em casa, e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? Versículo 32. Disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe para que vinde Jesus. Por que você me trouxe de lá? Absalão está dizendo: por que vocês me trouxeram de lá? Eu quero saber do meu pai por que ele me trouxe de volta para Jerusalém, se ele não quer me perdoar. Ele não queria me perdoar, não me chamou para voltar, eu saí do meu lugar para vir para cá, agora ele fica me perdoando pelas metades, não quer ver minha cara. Já tinha passado um ano já. E ele quer entender, está vendo o versículo 32? Para que vinde Jesus, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Rapaz, Absalão é homem de verdade. Ele falou: se eu tenho culpa, se eu sou digno de morte, ele me mata, está tudo certo. Agora eu quero conversar com ele, eu quero que ele converse comigo. Poxa, se ele me perdoou, eu quero me reconciliar com ele. Poxa vida, deu para entender? É complicado, moço. É complicado. Ele está perguntando: vocês me trouxeram de lá, onde eu estava, para quê? Antes tivesse me deixado lá. Se o rei acha que ainda existe culpa em mim, que ele me mate logo. A pergunta de Absalão faz todo sentido. Que Absalão é um cara honroso, deu para perceber? E o pai o está desonrando. Absalão pediu que a sua ofensa fosse punida ou totalmente perdoada. Ele falou: ou o senhor me perdoa, ou não me perdoa, mas não me deixa em cima do muro. Então vocês entenderam. O versículo 33 é o último. Então foi Joabe ao rei, e assim ele disse. Então chamou Absalão. Depois da pressão. Depois da pressão. Porque o Absalão confrontou o caráter do Davi. E o Davi, se sentindo confrontado, deixa ele vir. Mas não é o que ele queria, está com medo do povo ainda. Então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei. E se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. O Absalão é inteligente, falou assim: está fazendo isso por causa de pressão. E aqui ele já está amargurado. Embora o Davi e Absalão estivessem reconciliados, a semente de amargura que foi plantada no coração de Absalão vai frutificar. Vai gerar conspiração e rebelião. Davi protelou para chegar a um acordo com seu filho. Isso acabou culminando num desastre emocional. Ele está ferido. Não adianta mais. Entenderam? Ou não? Alguma pergunta? Alguma pergunta? 2 Samuel é tenso, né? São tantas emoções, né? Isso faz a gente interpretar melhor as coisas na Bíblia. A gente não sabe por que as coisas acontecem. A gente fala: o Caim matou o irmão. Não sei, do nada. Absalão se tornou um rebelde contra o seu próprio pai. Do nada? É do nada? Então tudo tem explicação. O Novo Testamento ajuda a gente a entender melhor as pessoas, né?
Jesus tinha essa compreensão, por isso que ele olhava para alguém com problema e ele entendia. Ele falava, tem algum sentido. E ele enxergava além do que as pessoas normais enxergam. Porque ninguém faz nada errado, não se nasce um rebelde. Rebelde se cria. Às vezes você toma atitudes com a pessoa, humilha, pisa, a pessoa está ali te servindo, está limpando o chão que você pisa na cabeça dela. É igual empregado, né? Empregado também, acho que às vezes, a pessoa, eu já vi casos de pessoas de estar assim. Esse empregado está limpando, a pessoa abre um chocolate, solta no chão o papel, a empregada vem e pega. Então tem coisas que são meio, né? Aí você fala assim, mas como assim? Quer dizer, porque eu estou limpando, quer dizer que você pode jogar toda hora? Você pega o papel e joga no chão, porque a escrava lá vai tirar? Isso é desrespeito. Aí você fala assim, por que ela foi embora? Ah, você não sabe? Né? Eles não sabem, né? Mas eu estou pagando. Não, o fato que você está pagando significa que você tem que abrir um chocolate e jogar no chão o papel. Ué. Você não sabe onde é o lixo? Ué, que história. Interessante, né? É igual aqui, vai lá tomar café, um exemplo, né? Nós vamos deixar as xícaras todas sujas porque tem uma que vai lavar. Como assim? Falta de respeito é esse com as pessoas, é falta de respeito. Sim. Aí não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Mas é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está aberto. Obrigado pela presença de vocês aí, né? Mesmo num dia movimentado entre dois feriados, né? Vocês são os remanescentes que vieram, né? E graças a Deus pela vida de vocês. Podemos orar? Deus, obrigado mais um tempo na tua casa, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, nos leva para casa, guardados, abençoados pelo teu poder, que tenhamos um dia maravilhoso, cheio do teu Espírito e que a noite seja um culto sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך היי מזכה לי לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה אני מבקש ממך